Olá, degustar a vida, pesquisa e cultivo de plantas medicinais. Altevir Giardinello, técnico agrícola, um pesquisador de plantas medicinais. Já voltamos. Olá, para degustar a vida com plantas medicinais, Altevir Giardinello é preciso pesquisar bastante, né? Tem muitos benefícios, mas temos que pesquisar. Muito. É a principal, 95% do meu trabalho hoje é pesquisa de plantas medicinais. E plantas medicinais, o cultivo é algo fácil? Não, é bem complicado, Marcela. Muito complicado. Geralmente uma planta, se você introduz ela de outro local, ela não vai estar produzindo a mesma quantidade de princípio ativo do seu local original, né? Então depende do solo, do clima, sistema de irrigação. Então é bem complicado. Geralmente uma planta ela se adapta, mas demora algum tempo. Falando a palavra princípio ativo, é bom para quem está em casa entender o que seria o princípio ativo. Então, quando uma planta ela recebe os raios solares e ela transforma isso em medicamento, ela transforma isso em dois princípios ativos, né? Que é o metabólico primários e o metabólico secundários. O metabólico primário ela usa para se defender de pragas, de ataque de insetos e outros sistemas que estão no meio ambiente. E esse metabólico primário é que nós usamos como medicamento. O mecanismo de defesa dela, que seria o nosso medicamento. Medicamento, isso. Então, dependendo do local que você vai cultivar essa planta, do solo, ela vai ter mais ou menos princípios ativos. E é esse princípio ativo que nós estamos pesquisando para saber os benefícios para degustar a vida melhor, não é isso? Com certeza, com certeza. E tem muitas pesquisas hoje em dia aqui na nossa região relacionadas a isso. O nosso trabalho, na verdade, vem assim. Hoje eu tenho uma coleção de 144 espécies de plantas medicinais, né? Trabalho assim com os agricultores em torno de 80 espécies de medicinais e com o SUS a gente entrega em torno de 35 espécies já planta desidratada para o SUS. Eu digo que tu coloca a mão na massa mesmo, nas plantas mesmo, no solo, sente o cheiro. Isso, na verdade tem que ser assim, né? A planta medicinal ela precisa de muito carinho, muito respeito, né? Para que ela possa desenvolver os princípios ativos, né? Então assim, antigamente se cultivava plantas, você limpava o terreno que você ia plantar essa planta, fazia todos os aceros que era necessário. E ela não produzia princípio ativo porque ela não tinha concorrência das outras plantas que nasciam naquele local. Então hoje a gente viu que a concorrência das plantas medicinais com as ditas ervas daninhas, que na verdade não são ervas daninhas, elas ainda não foram estudadas, né? Então assim, quanto mais ela tiver concorrência, que ela precisar brigar por sol, por água, por espaço, mais princípios ativos ela vai ter. Então isso é o que nós estamos estudando para melhorar a quantidade de princípio ativo numa planta medicinal. É tão fácil falar que ele mata, o carpir que ele mata, ou falar em jogar veneno, mas temos que conhecer, né? Aquilo. Geralmente uma planta estimula a outra a produzir mais princípio ativo para se defender daquela planta ou por ataque de um inseto, de um fungo ou de uma bactéria, né? Então ela produz esses princípios ativos que nós usamos como medicamento. Você tem um arquivo, né? Pesquisa de mais de 140 espécies de plantas. E elas trazem benefícios, inúmeros benefícios. Quais os mais pedidos? Assim, a minha meta, nós trabalhar, para trabalhar assim, a gente trabalha mais com aquelas doenças principais da nossa região, né? Que é colesterol, triglicéridos, hipertensão, diabetes, dor de cabeça, né? Dores estomacais, que não é necessário você estar precisando de uma prescrição médica, no caso, para fazer um medicamento na sua própria casa, que são os medicamentos populares, né? Então, hoje, através da Fiocruz, que incentiva a população a estar usando os medicamentos caseiros, né? Você só não pode comercializar esse medicamento caseiro, né? Mas você produzir na tua casa um xarope, um chá para você usar,
é legalizado, você pode fazer. São os medicamentos de uso caseiro, são os medicamentos de uso tradicionais que nós estamos tentando regularizar no Brasil hoje em dia, que não está regularizado, né? Desde que com a dose certa, né? Isso. Da maneira correta de fazer. Essa história de que a amiga fez no quintal e falou para outra... É bem complicado. É complicado, né, TV? Então, assim, hoje existe no Brasil vários lugares que produzem medicamentos caseiros para a comunidade, né? Por exemplo, os quilombolas, os índios, né? Essas pessoas que não têm acesso, lá no interiorzão do Nordeste, né? Então, assim, eles produzem os medicamentos caseiros para distribuir naquela comunidade, né? Então, isso é regulamentado como o uso tradicional de fitoterapia, né? Então usa como no caso aí xarope, óleos, né? Até vinagre com plantas medicinais, sais aromáticos, sais para tempero, né? Um sal que é muito utilizado, né, para quem tem problema de calorão, de menopausa, né, usar a curcuma longa, né, que é o açafrão, né, usar no sal, usar cebolinha, alho, essas coisas, usar, fazer o seu próprio tempero em casa para usar na alimentação. Isso, e aí vai degustar sem precisar do sal, aquele de cozinha tão conhecido, de uma maneira muito mais saudável. Isso. E lembrando que isso não resolve de imediato, né, que a planta medicinal, ela na verdade assim, ela é um tratamento como se fosse um tratamento homeopático. Você vai se tratando durante o dia e você não trata a doença, você trata o indivíduo, né? Que isso que é o mais importante. Geralmente quando a pessoa tem diabetes ou tem pressão alta é decorrente de alguma outra coisa. Uma outra complicação, né? Isso, então usando gradativamente essa planta vários meses, né? Então aí você vai ter um benefício muito bom. E de onde veio essa... É uma paixão, né? É uma paixão, é um amor, é uma dedicação total pelas plantas. Altemir, de onde veio isso? É mais que um dedo verde, né? É bem complicado, né? Assim, a gente começou já faz muito tempo a trabalhar com plantas, né? Então, assim, os resultados são muito bons, sabe? O resultado que você tem com a comunidade, né? Com a CDD, que eu levo plantas para eles, né? No presídio também, você já levou plantas para os presídios. Mas principalmente sim para os quilombolas, os indígenas, né? As pessoas que realmente precisam, né? Então, isso é o mais importante para mim. Que eu acho que elas estão afastadas essa indústria farmacêutica aqui, né? Que acaba instigando até descomedidamente, eu acho, né? Não dá para generalizar. Isso. Mas dentro do nosso quintal, do nosso lado, tem tantos benefícios que nós estamos esquecendo de valorizar. Na verdade, assim, o que eu sempre falo, assim, o medicamento químico tem seu valor no lugar certo, né? Num acidente de carro, numa cirurgia, alguma coisa, você tem que usar o que está no mercado aí. Mas para tratar aquelas doenças do dia a dia, corriqueira ali, só você comer uma feijoada e sentiu mal, pô, você não precisa ir lá no médico, né? Um chazinho de Marcela, né? Uma hortelã, você já vai resolver o teu problema. Viva Marcela! Viva Marcela! Então, assim, hoje existe, né, vários lugares no Brasil que eu visito que eles vivem exclusivamente do medicamento fitoterápico de uso tradicional. Eles não têm como comprar esse medicamento, né? Tem aqueles medicamentos que são distribuídos gratuitamente pelo governo, que vai na farmacinha e pega, mas a maioria não é gratuitamente, né? Então as pessoas têm que procurar uma segunda alternativa, né? E existem várias pessoas, né, como o Dr. Francisco de Abreu Matos, né, o Dr. Celerino Carriconde, que são pessoas famosas no Brasil que trabalham só com comunidade, só à base de plantas, né? Aqui em Foz, a doutora Cristiane também, né? Tem pessoas interessadas no melhor também. Vamos acreditar nisso, né? Com certeza, tem sim. Eu preciso de um intervalo e depois nós vamos falar do cultivo, exatamente o que eu preciso para fazer um cultivo ideal. Já voltamos. Volta, plantas medicinais, o cultivo, a pesquisa. Altemir, não é só pegar no meu quintal e achar que está tudo certo. Tem
não é bem, é profissionalização, diria, mas uma maneira correta de fazer isso, né? Na verdade são os cuidados essenciais para você estar tendo uma planta de boa qualidade. Quando você for coletar a planta no teu quintal, a princípio você tem que colocar uma luva, uma touca, né? Para não estar contaminando essas plantas. 90% da contaminação de plantas medicinais ocorre após a colheita. Ah, ok. Tá? Então quando a planta está lá no quintal, bonitinha, geralmente ela não está contaminada. Mas na hora que você vai lá com a mão suja, coletar essa planta, transporta numa bacia ou num balaio, alguma coisa para levar, para beneficiar essa planta, onde acontece a contaminação, né? E a questão, você falou aqui da temperatura, né? Isso, então na secagem de plantas medicinais, o que a gente descobriu? Que a melhor jeito de você secar essa planta em casa é numa sala aberta, arejada, que ela não ultrapasse a 40 graus de temperatura, né? Então uma sala que esteja arejada em cima de uma mesa, tal, você pode estar secando essas plantas. Se você tiver um secador, então no secador sim, não pode ultrapassar de jeito nenhum 40 graus. Passou de 40 graus, você está perdendo princípios ativos, né? Então assim, nesse caso dessa tabela, eu fiz um teste com a espinheira santa, que é a Maitênus ilicifolia, né? Então, a 40% eu tenho 82% de polifenóis e em torno de 46% de taninos. Quanto mais eu vou subindo a temperatura, mais eu estou perdendo princípios ativos. Então, essa tabela mostra que todas as plantas têm o mesmo princípio, né? O tanino, no caso, ele é um óleo essencial mais pesado, mais bruto, no caso, assim, então ele evapora menos. Mas os óleos essenciais eles são mais voláteis, são mais sensíveis ao calor. Então, quanto mais a temperatura, mais você está perdendo o princípio ativo. Se eu deixar secar ao sol... Não, se secar ao sol, você não tem princípio ativo nenhum. Acabou. Então, tem que secar na sombra, lugar arejado ou em secador feito para secar plantas medicinais mesmo, né? Okay. E depois que você secou essa planta, o mais importante é guardar um lugar escuro, dentro de um vidro âmbar, né? Se não tiver um vidro escuro, passar um jornal nesse vidro e guardar fechadinho, né? Porque a planta, depois de desidratada, depois de seca, ela é fotossensível. Ela perde princípios ativos em contato com a claridade, luz, sol, qualquer coisa, ela está perdendo. Então o armazenamento é o essencial. Essencial também. Você tem que armazenar essa planta num lugar escuro, porque ela não perca princípios ativos. E a durabilidade depois desse armazenamento? Então, nos nossos estudos, assim, a gente garante 1 ano a planta medicinal seca, mas nós conseguimos provar que até 2 anos ela tem princípios ativos, desde que ela seja armazenada corretamente. Se você coloca num saquinho plástico, coloca pendurada que ela tenha lá princípios ativos, que ela entre em contato com a claridade, no máximo 6 meses de princípios ativos, depois ela não tem mais princípios ativos. Mas vamos cuidar com amor dessas plantas, porque elas trazem muitos benefícios. Com certeza. Um caso é esse que você disse da camomila, por exemplo, né? Isso. Nesse caso da camomila, o menino caiu de bicicleta aí, né? E nós tratamos eles a 50 gramas de camomila para 1 litro de água, só o chá em 10 dias, né? Só 10 dias. 10 dias. 10 dias de tratamento, né? Então, assim, ele teve melhora na alimentação dele, que as feridas não machucavam muito a boca dele, o globo ocular dele também não interferiu, né? Dá para ver aqui no resultado, né? Então, assim, em 10 dias só com a camomila, um chá de camomila para lavar as feridas, né? Que é tão fácil encontrar. É fácil de encontrar e é fácil de fazer. Não usou medicamento químico nenhum, só o chá da camomila para lavar nesse caso que eu trouxe aqui um menino de 11 anos que se acidentou com bicicleta. E quais dificuldades que as pessoas encontram, por exemplo, na questão da quantidade, da intoxicação pela quantidade, o que pode acontecer? Então, geralmente a planta medicinal tem contraindicação, né? Todas elas têm contraindicação. A quantidade depende muito da pessoa para pessoa e também o tamanho do corpo da pessoa, né? Digamos, uma pessoa de 80 quilos, ela pode tomar até 2 a 6, até 12 gramas de plantas medicinais por dia. Lembrando que grama de planta seca não é miligrama de princípio ativo, né? Vamos frisar isso. É bom frisar isso. Digamos, eu coloco lá 10 gramas da planta seca numa xícara. Eu posso ter 300 miligramas daquele princípio ativo lá dentro. Ou 5, você não sabe quanto que tem, né? Então, assim, geralmente é pouquinha planta medicinal, né? No máximo 2 a 6 gramas por dia da planta medicinal, que é o indicado, né?
Agora, quando você vai fazer uma forma mais complicada, quando o médico vai estar receitando, por exemplo, excesso de sudorese, excesso de calorão, né, usando a sálvia officinalis, né, você pode até tomar 600 miligramas em cápsula por dia, no caso da menopausa, né? Opa, mas daí, a mulherada adora. Aí no caso teria que consultar com uma médica, né? Sim, a quantidade a quantidade para aquela pessoa, né? Não é para fazer em casa isso, né? Em casa a sálvia pode ser colocada no tempero, tomar chá, mas em pequenas quantidades. Essa é a preocupação que eu tenho, que as pessoas... Eu quero que aprendam isso, né? Se inspire a usar as plantas medicinais, os remédios caseiros, mas sempre tenham consciência que ela existe contraindicação e cada ser humano tem uma dosagem específica. Uma criança é uma situação, um idoso outra. E geralmente o que eu vejo assim por aí é assim, que as pessoas faz bem para mim, mas não faz bem para você, sabe? Então tem aquela planta que se adapta melhor ao teu organismo, né? Então assim, é muito complicado mesmo. E mesmo um exemplo das famílias e espécies diferentes, né? Isso. Uma mesma família com 3 plantas... Diferente. No caso eu trouxe aqui hoje, para você dar uma olhada, né? Essa aqui é a lípia, né? Nome lípia dulce, que é uma planta que ela é para fazer como fosse um adoçante artificial, natural. Isso, né? Até o nome você disse que é dulce, né? Lípia dulce, né? E essa aqui, ó, é lípia alba. Essa aqui já é calmante, né? Então essa aqui é para adoçante e essa é calmante, né? Essa aqui, no caso, que é a sálvia microfila, ela já é indicada para dores, né? Então, você tá com dor de cabeça, dor de estômago, você pode fazer um chá dessa planta aqui. E essa outra aqui, que é a lípia oblanceolata, que ainda não tem na nossa região, né? Eu estou introduzindo ela agora há pouco tempo aqui, né? Ela tem um óleo essencial muito forte, né? Que ela é um broncodilatador, né? Então, ela é usada muito lá, o óleo essencial muito forte, né? Então, a mesma família, que são essas três. Essa é lípia dulce, que é para um adoçante natural. Esse tem um óleo essencial, que é um broncodilatador. E essa que é calmante. Olha, e essa é calmante. Isso. Então, mesmo nome, só com sobrenomes diferentes no caso, né? Que servem para doenças distintas, no caso. Então é muito complicado a pessoa falar assim, eu vou tomar um chá de hortelã. Aí só eu tenho 8 tipos de hortelã, né? Isso. Então é complicado. Então o importante é saber o nome científico, Altevir. Isso, o nome científico, né? Ok. O nome científico. Quando você vai usar a planta com nome popular, geralmente ela muda de região para região, né? Então é bem complicado. Então essa é mais uma dica, é pesquisar, por isso o tema de hoje é pesquisar essas plantas medicinais, é saber o nome científico. Isso. Para, né, dependendo da região, ela muda. E na dúvida não use, né? Tá? Esse é o mais importante. Okay. Se você não tem certeza do nome correto da planta, você não usa a planta medicinal. Perfeito. Eu preciso de um intervalo. Antes disso, degustar saúde. Volta a degustar saúde, Neilane Dutra, cirurgia plástica. E o assunto, a dúvida é sobre o nariz. Quando que está indicado uma cirurgia plástica de nariz e a partir de que idade? Então, a cirurgia de nariz ela é recomendada a partir dos 16 anos de idade. Né? Antes não deve ser realizada porque o nariz ainda está em crescimento e você pode alterar o crescimento ósseo cartilaginoso se fizer a cirurgia anteriormente a esse período. Aí as indicações são várias, né? Tem aquele paciente que a gente fala que tem giba, né? Que é aquela elevação no dorso nasal, a gente chama de giba, que tem indicação cirúrgica, né? Para poder rebaixar, às vezes com fratura ou não. Tem o levantamento da ponta ou o desengorduramento da ponta, quando o paciente tem a ponta nasal mais cheinha. Então, tem algumas cirurgias que vão alterar essa anatomia, reposicionando cartilagem, ou às vezes fazendo emagrecimento mesmo dessa região. Tem aquele nariz negroide, que é o paciente que tem aquela asa nasal maior, mais aberta, né? Então, todas essas alterações, elas podem ser realizadas, se elas estiverem presentes, realizada numa única cirurgia, né? Obviamente, não precisa ser feita separadamente. Então, cada pedacinho do nariz, a gente tem uma cirurgia específica. E aí vai depender do paciente, né? A indicação. E muitas vezes, a cirurgia do nariz, ela está associada a alterações funcionais.
Então, muitas vezes entra um otorrino junto, quando tem desvio de septo, quando tem excesso de concha nasal, paciente mais alérgico. Então, tem uma série de alterações que precisa da intervenção do otorrino junto ao cirurgião plástico para resolver a parte funcional do nariz. Ok, mas é importante lembrar que a partir dos 16 anos, isso, antes não está recomendado. Ok, excelente. De volta degustando a vida, Altevir Zardinello, um apaixonado pelas plantas e está ensinando, dividindo um pouquinho dessas mãos sábias dessas plantas, Obrigado. dessas curas que nós temos com elas e que as pessoas tinham que valorizar mais, né, Altevir? Com certeza, com certeza. E você está trazendo essa uma novidade que nós nutricionistas vamos gostar muito, né? Ômega 3, ômega 6 e ômega 9 numa quantidade exata, né? E numa mesma planta, né? Que é muito difícil, né? é muito difícil. Inclusive essa planta, ela produz esse óleo muito Vamos falar o nome dela de novo, é amêndoa Lópulos. lópulos. Isso. né? Olha que linda. E ela é conhecida também pelos índios peruanos como amendoim dos índios, né? Por causa da sua consistência, que ela tem um gosto de amendoim, né? Então, essa planta, na verdade, o ano passado, ela ganhou o primeiro lugar no mundo como melhor óleo para usar na alimentação. Melhor óleo de consumo, né? Melhor que girassol, melhor que um monte de planta. O óleo dela é muito melhor que qualquer planta. Então, só se produz no Peru, por enquanto, esse óleo, né? Então, eu estou trazendo essa planta para cá porque, assim, na verdade, essa planta vem em contra aquilo que eu sempre estava tentando pesquisar. Uma planta que combatesse a colesterol e a triglicerídeos, né? E eu pesquisei durante 3 anos e encontrei essa planta no Peru. Na Amazônia peruana, né? Ah, ok. Na Amazônia peruana. Então, daí eu importei as sementes, vieram 28 sementes, dessas 28 nasceram 27 mudas, né? Quase é 90, né? Praticamente 90%. Isso. Aí, primeira colheita deu-se depois de 7 meses de plantio. Então, ela rápido. Bem rápido, né? E o mais importante é que ela, assim, ela não produz uma colheita assim a cada 5, 6 meses, não. Ela começa a produzir, ela vai produzindo sempre. Todo dia tem... Contínuo. Então, a cada 10 dias, no máximo, você tem que fazer uma coleta de plantas, né? Então, essa aqui é a planta verde, que está ainda, né? E essa é a planta dela, né? Que é uma trepadeira. Trepadeira, então. Isso, né? Ela é tipo que maracujá. O nome científico é Pluquenetia volubilis. Isso. E depois de seca, ela fica desse jeito. Quando eu vi aqui, eu lembrei meu maracujá verde, assim, só que com desenho ainda. Então, aqui ela tá verde, aqui ela tá madura e ali nós já temos as amêndoas dela. Ela fica muito bonita, olha. Ela fica muito bonita, né? E aqui são as amêndoas. Amêndoas que daqui, nesse caso aí, você pode extrair o óleo essencial dela, né? Por maceração, né? Que você vai estar amassando esse aqui, né? Tipo, faz com óleo de soja, amassa para tirar os óleos essenciais dela. E a massa que sobra é uma proteína, é como se fosse usar na carne, sabe? Ok. Então dá para você fazer bolo, fazer um monte de coisas com a massa. Então é possível também conseguir uma boa fonte proteica. Isso, né? Para quem são os vegetarianos, veganos. Isso. Excelente também. E essa planta, nos primeiros estudos que eu estou fazendo com ela vai produzir em torno de 1 tonelada de sementes por hectare. É muita produção aqui na nossa região. E aqui o clima, será que então, vamos conseguir? Eu mandei 8 quilos dessa semente para uma faculdade e eles me falaram que os resultados são excelentes. Opa, então já podemos comemorar. Comemorar, sim, porque provavelmente agora, o ano que vem,
eu vou estar passando para os agricultores de Veracruz do Oeste a começar a cultivar em grandes escalas, né? Os mesmos agricultores que trabalham comigo com plantas medicinais. Então eu vou estar produzindo em grande quantidade essas mudas, fornecendo para eles, e já existe uma empresa, não vou nem falar o nome ainda, eu vou falar o nome, mas assim, essa empresa quer comprar todo o óleo que a gente produzir. Ou ela compra o óleo, ou compra a semente e ela produz o óleo. Nossa, né? Claro, tem gente interessada porque isso aqui é muito benéfico. Benéfico, né? Então, assim, se você fizer uma pesquisa rapidinho na internet, você vai ver que é uma excelente fonte de ômega 3, 6 e 9. Então vamos lá, ômega 3, 6 e 9 numa mesma planta numa quantidade bastante alta, né? Além da questão proteica dela, então. Isso. Então, assim, é indicada para colesterol, triglicérides, para diabetes, né? Então, para insônia também, que o óleo essencial dela é muito fininho, melhora a circulação do cérebro, né? O sangue no cérebro também. Então, é uma planta muito boa mesmo. Opa, então até para dormir bem. Então, degustou o dia bem, degusta um sono também. Antes de terminar, eu quero que você repita de novo para mim. Essa aqui é a do óleo, né? Essa é a do óleo, que é a Lípia oblanceolata, Então, né? vamos lá, os benefícios dela Então é para quem está em casa. É broncodilatador, que tem problema. É a mesma coisa que você usava o guaco, né? O guaco é uma planta nativa da nossa região e essa não é da nossa região, ela é mais aqui da América do Sul, mais Paraguai, Argentina, Chile, né? Então, mas também para fazer um xarope broncodilatador, né? Essa aqui, a Lípia alba, né? Que é calmante, né? Para insônia, para tomar o chazinho, né? Muito gostoso. Então nada de estresse, vamos dormir bem, vamos acalmar. Essa é a trepadeira, né? Essa aqui, a Lípia dulce, né? Opa, então abaixo o consumo exagerado do açúcar. E você pode adoçar teu chá, adoçar qualquer coisa com essa planta aqui. Porque as pessoas acham que tira o açúcar. Não, gente, o equilíbrio de todos os sabores é essencial, né? Um amargo, um doce, o azedo. Inclusive o doce. Isso. Mas podemos procurar doces. Isso. Então são duas plantas esse, que né? eu conheço que são adoçantes. Além de muito dessa e a essa. estévia rebaldiana também. Que é a estévia dessa região aqui do Paraguai. E essa é a sálvia microfila, né? Acho que é a primeira vez que ela aparece na televisão, né? Opa! Que a gente está introduzindo há pouco tempo ela na região, né? Então uma planta assim que vem ao encontro dessas pessoas que têm problema de digestão, problema de dor de cabeça, né? Então dores estomacais, né? Então, para os problemas digestivos, é sálvia microfila. Isso. Uma sálvia então ela vai ser cultivada aqui na nossa região e com certeza vai dar certo. Com certeza, né? Se tiver muito amor e carinho com as plantas, com certeza. Sempre, Altevir, amor e carinho, essencial para pesquisar. Tem que e conversar cultivar. com as plantas, né? Aí elas... Você conversa com certeza, né? Aliás, degusta a vida com elas. Isso é verdade. Para finalizar, quero te agradecer, mas antes disso, o que é degustar a vida para a Altevir? Difícil, né? Mas assim, degustar a vida, eu acho que você está em família, né? Trabalhar com pai, com mãe, com vó, né? Sempre perto da gente, a família reunida, né? E não só trabalhar, mas também ter o prazer de sair, passear, pesquisar, descobrir novas coisas, né? Como eu descobri essa planta aqui, né? Então, acho que isso é degustar a vida. Muito obrigada. Nada. Quem está em casa, receba esse presente do Altevir, porque esse é um presente. Saber que, né, tantas pesquisas, ômega 3, 6 e 9, proteína, com tantas pessoas precisando de ajuda, isso é um presente que Degustar a Vida vai terminar o programa e deixar para vocês. Eu espero vocês no nosso próximo programa.